Olá, tudo bem? Eu sou Clarissa De Franco e você está no canal Persé no Caminho dos Sonhos. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda. E aqui nós discutimos sonhos, análise de sonhos, né? Mais para frente, gente, já vou dar aqui, né, uma palhinha. Nós vamos conversar sobre formas de interpretar sonho. Então, eu vou dar um pouquinho de teoria para vocês nos próximos vídeos. Mas hoje eu ainda tenho um sonho para a gente conversar sobre. Então, é de uma sonhadora do gênero feminino, e ela tem uma especificidade, ela vive desde os 5 anos em um abrigo, então ela tem essa experiência de vida, né? Bom, no sonho dela, ela estava com dois amigos, um do gênero masculino, um do gênero feminino, assaltando uma joalheria dentro de um shopping center. E aí elas estão lá fazendo roubo quando chega a polícia e saem correndo, dentro do shopping, aquela correria, e os amigos dela conseguem escapar e ela não, ela é pega pela polícia. E quando ela é pega, ela protege os amigos e fala que ela estava sozinha no roubo, que não tinha ninguém, que ela assume totalmente o crime, né? Bom, e aí, quando ela vai para o momento do julgamento, né, o momento da sentença, ela é acolhida numa casa que a gente chama de Fundação Casa, né, que seria a antiga FEBEM, que hoje abriga jovens que cometeram alguma infração, um crime, alguma situação assim, alguma contravenção, né, em relação à lei. Então, são menores de idade, como é o caso dessa sonhadora, né, ela tem 17 anos. E ela vai para a Fundação Casa e ela comenta, né, na hora que ela está descrevendo o sonho, nossa, parecia lá um lugar do sonho, parecia muito abrigo onde a gente vive. Bom, aí na hora que o juiz vai dar a sentença, ele fala: olha, como você tem de 17 para 18 anos, você só tem 6 meses para ficar aqui na Fundação Casa e você não vai para uma prisão de adultos, você fica aqui só 6 meses nessa Fundação Casa. E ela acorda. Bom, a primeira coisa que chama atenção é esse comentário dela, né, de que a Fundação Casa, que é um local de prisão, né, e para quem cometeu atos, né, contra a lei, né, menores que cometeram atos contra a lei, ela compara essa fundação, esse local, com o local onde ela vive, que é um abrigo. É interessante de pensar. Essa sonhadora vive há muitos anos em abrigo. Né? Ela está no sistema de abrigo desde de muito pequena. E com isso, ela tem toda uma experiência, ela já mudou de abrigos, ela convive, né? Tem normas. No entanto, o abrigo não é uma prisão. O abrigo é um local de acolhimento para situações que a pessoa não tem com quem ficar, não tem uma família, né? Crianças e adolescentes. Então, não é uma prisão, mas no sonho, ela associa a Fundação Casa e esse local que envolve, né, um aprisionamento com o abrigo. Então, olha a dimensão que o abrigo está tendo para essa sonhadora. Além disso, ela na vida desperta também tem 17 anos. Ela está nesse exato momento que o sonho fala, entre os 17 e 18, faltando mais ou menos 6 meses para ela completar 18, um pouquinho mais, mas bem pouquinho. E aí, olha o que acontece. Com 18 anos, você sai do sistema de abrigo, né? Obrigatoriamente, o sistema de abrigo é até os 18 anos, e você vai para o mundo, né? Você pode ainda se inserir em alguns locais que eles chamam de república, que o governo ainda oferece algumas ajudas, alguns apoios, mas você já tem que pagar a sua água, a sua luz, né? Você já tem que pagar ali as suas contas, e o aluguel me parece que ainda é coberto ou parcialmente coberto, ou seja, você ainda tem algumas facilidades, mas assim, você já está indo para o mundo nesse momento, né? Você não pode mais ficar com comida, água, luz, tudo pago, né? A partir do momento que você faz 18 anos, você sai para o mundo. E é interessante porque vocês podem imaginar a angústia de uma pessoa que ficou a vida inteira no abrigo, foi criada assim, e agora tem 18 anos, quer dizer, está prestes a fazer 18 anos, está ali diante de uma situação que ela deve estar internamente tendo que lidar com uma série de fantasias, uma série de medos, uma série de pesadelos, né? Por conta dessa transição de vida, né? Porque agora tudo que
né, o Estado a apoiou, né, nesse processo de abrigo e com todas as dificuldades, né, as complexidades de ter vivido uma experiência, uma vida como essa, agora ela se vê diante de uma pertinho de uma nova etapa e dá muito medo de sair para o mundo assim, né, sem essa proteção e para uma situação completamente desconhecida. E aí o sonho demarca muito isso, ó, você está com 17 para 18, você tem 6 meses no sistema prisional. Então, é interessante, ela faz uma sobreposição entre essas imagens, né, do abrigo com prisão, né? Então, teoricamente, com 18 anos ela vai estar livre, né? Ela vai para a liberdade, mas ao mesmo tempo ela está sozinha e no sonho também. O sonho demonstra isso. Ela estava com amigos e de repente uma coisa bem típica de adolescente, assim, não roubar exatamente, mas fazer uma coisa errada, né? Fazer uma coisa que não está muito certa ali na lei. Então você está ali fazendo algo para desafiar o sistema, né? E no sonho dela parece um roubo, né? Quer dizer, roubar o quê? Ela vai para uma joalheria, então roubar algo que tem a ver também com vaidade, com beleza, né? Com status, com essa coisa de socialmente, esse lugar social valorizado de brilho, né? Então, a joalheria é aquilo, a joia é aquilo que reluz, né? Aquilo que brilha, a joia, e que tem aquele valor em si, né? Então, é interessante de pensar o quanto essa sonhadora estava ali tentando facilitar esse caminho para ela ter um lugar no mundo, né? Ela vem, claro, isso tudo é inconsciente, ela não roubou na vida real, ela não fez nada disso, mas tem esse caminho do inconsciente dela, né? Querendo pegar algo que ela ainda não construiu, que não é dela, né? Esse brilho que ainda não veio da caminhada dela, né? Ela está querendo buscar esse, né? Por esse caminho fácil, esse brilho com a turma ali, né? Com aqueles os comparsas, né? Com os amigos. E aí vem a tomada de consciência para um mundo adulto. Ela vai se responsabilizar pelos próprios atos e acaba se individuando, ou seja, assumindo um caminho solitário, né, para cumprir aquilo que ela precisa cumprir diante dos atos dela, e ela vai sair sozinha. Não tem mais aqueles amigos, aspas, os companheiros, as companheiras do crime, né? Ela vai precisar assumir essa caminhada sozinha. Então, reflete totalmente esse momento dessa sonhadora que está nessa busca por compreender tudo isso que ela viveu e está vivendo ainda no finalzinho, né? E como ela vai assumir sozinha um lugar nesse mundo adulto aí fora, né? Quer dizer, o Estado propiciou que ela tivesse uma comida, formação, né, os itens básicos, e claro, com muita dificuldade, gente, não é uma experiência muito complexa, muito desafiadora viver em abrigo, com muitas limitações, né, por exemplo, não ter privacidade, tem uma série de elementos, né, desafiadores, você não sente que você está ali com a sua família mesmo, tem algumas instabilidades de você estar sempre mudando, são muitas regras coletivas, então não é simples de viver num abrigo, claro. Fora todo o desfacelamento familiar, né? Toda a instabilidade, a vulnerabilidade que a família muitas vezes, quase sempre, via de regra, está inserida para uma criança, um adolescente ou uma adolescente estar num abrigo, né? Mas considerando todo esse contexto complexo, ela agora ela vai estar sendo testada no mundo adulto. Ela vai ter que arcar com aquilo que ela fizer sozinha, né? Ter que tomar consciência e corresponder a esse caminho sozinha. Então ela tem esses 6 meses, né? Esse meio ano. É interessante pensar também, né? Sempre que a gente pensa em um período de tempo, né? Eu acho legal pensar, o 6, ele tem essa referência no tarô, que é a carta da escolha, né? É a carta dos amantes no tarô. E é um caminho, assim, você está entre dois caminhos, na verdade, você está dividido entre dois caminhos. Geralmente mostra nos tarôs mais clássicos um homem entre duas mulheres e um cupido, né, ali perto, mas representa qualquer grande escolha que a gente precisa fazer na vida e que vai mudar o nosso rumo. Então, e essa ideia de dois caminhos, ou seja, que você está diante ali de
de uma encruzilhada, de algo que se abre, que é preciso ter a sua consciência de uma maneira dirigida, né, direcionada, plena, para fazer uma escolha e se lançar a essa escolha. Nessa carta do tarô também existe uma perspectiva de que uma vez que você escolhe, você tem que escolher com o coração, com alma, e uma vez que você escolhe, as escolhas não existem mais. Então, assim, você fecha os olhos para aquilo que passou e aí você mergulha de alma naquele caminho novo que se abre, né? Então, você não pode se demorar nesse processo de escolha, porque depois a escolha deixa de estar na sua mão, né? É um momento que a escolha fica na nossa mão, não é para sempre, né? E isso é importante da gente pensar na vida, como os rumos em geral. Isso também acontece com a gente, né? A gente não pode postergar a angústia de uma indefinição de caminhos, porque de repente a vida muda, as variáveis mudam e a gente não tem mais aquela escolha. Então é esse momento, sabe? Esse momento em cruza da vida, esse momento que está ali e que você tem que fazer, tem que colocar a sua consciência, o seu, né, os aspectos inconscientes também, a sua intuição, né? Outros elementos, seus sentimentos, emoções, enfim, a sua sensação, tudo ali tem que estar alinhado para vir de dentro essa escolha. Então, o sonho mostra muito dessa transição que essa sonhadora está vivendo na vida desperta, né? O quanto ela está passando por um processo um pouco angustiante, né? Quer dizer, de tentar primeiro o caminho fácil e depois ver que não, olha, vai ter que arcar e tem que arcar sozinha, é o seu caminho, tem um caminho de individuação aí, então tem todo esse processo, né, que ela precisa fazer por ela mesma. E que está nessa transição para a vida adulta, né? Essa saída, essa grande escolha também, que vivenciar de uma maneira, aspas, correta, porque o caminho correto, ele não tem a ver com o caminho da lei, né? Mas aqui no sonho tem essa metáfora, né? Porque ela estava no começo por um caminho mais fácil, que é o fora da lei, e aí ela precisa entrar num caminho da lei. Claro, aqui a lei representando, né, um caminho mais adulto, mais correto, mais, né, que você arca com as consequências daquilo que você faz. No entanto, a gente não precisa ser tão literal, né, sempre a lei como certo. Não é isso, é só uma metáfora aí no sonho que tá trazendo para ela refletir sobre todo esse processo que ela está vivendo, né? E também o quanto o abrigo representa para ela um lugar de prisão. Infelizmente, né, isso aparece no sonho de uma maneira bem clara. Bom, acho que além disso, tem os 6 meses, né, dos 17 para o 18, que os 6 meses tem essa coisa de meio, sabe? Porque o ano, né, é o meio do ano. Então tem a metade do ano. A metade sempre representa aquilo, uma parte, né, do que já foi feito, sabe? O copo meio cheio, meio vazio, depende da perspectiva. Então sempre tem, ou você pode olhar para aquilo que já foi trilhado ou para aquilo que ainda falta trilhar. Né? Você sempre tem essa perspectiva dos dois lados, né? Você está ali, não é à toa que quando a gente vai estudar números, sempre o número 5, que ele é o meio do caminho, né? De 1 até o 9, o 5 ali é o meio, né? Depois o 10 e tal. O 10 também entra muitas vezes, né? Mas o 5 ele tá ali, é uma zona de muita instabilidade, muitas mudanças, muitas transições, muitos conflitos, né? Em geral, porque é o meio do caminho. É a hora que a gente está ali na transição do estágio de consciência. Então, acho interessante da gente pensar também nesse meio, né, nesse meio do processo. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E conforme eu falei, eu vou agora começar a dar algumas orientações nos próximos vídeos sobre técnicas para interpretar sonhos, né? A gente vai analisar de uma maneira mais clara, porque aqui eu vou falando, parece mais, né, fluido e fácil, mas nem para todo mundo né? Então eu vou por um caminho agora de trazer para vocês um pouquinho mais de técnica e trazer algumas compreensões, tá bom? Muito obrigada pela sua presença sempre e escreve pra gente, manda o seu sonho, clarissadefranco@hotmail.com. Tchau, obrigada, até mais. Tchau, tchau.